Olá, vamos para a nossa terceira, terceira aula da aula 4, né? Do capítulo 5. A gente vai continuar falando do transporte através da membrana e vamos entrar no transporte de glicose. O transporte da glicose ele tem um valor importante, primeiro, porque a glicose ela é o combustível preferencial da célula. Ela não é o que mais produz energia, mas é aquele que consegue se dissolver nos líquidos orgânicos por ser polar e, não obstante, tem dificuldade de atravessar a bicamada. Mas, como nós acabamos de ver, até por esse exemplo aqui, ó, a glicose passa através de um cotransporte, um simporte com sódio, que acontece na luz intestinal. Aqui nesse desenho, né, esse esquema que eu acabei de apagar, tem a bomba sódio-potássio e aqui a luz intestinal, ou seja, está acontecendo lá no intestino. Então, tem esse transporte de potássio para dentro e sódio para fora. Aqui eu não coloquei, porque senão enche muito, mas a bomba de sódio-potássio, você já sabe que ela ocorre às expensas do ATP, forma ADP mais P. O sódio, então, aqui, ele saiu, ó. Vou colocar outra cor. O sódio sai com esse gasto energético aqui e retorna. No que o sódio retorna, observe, ele carrega consigo a glicose no processo de cotransporte. Através de permeases chamadas SGLT, no português, que é Sodium Coupled Glucose Transporters. Aqui ficou errado, ó, transporters, ficou faltando o R aqui. Acabei de ver. O bom de falar em inglês é falar com sotaque, porque você pelo menos mostra que não é americano, né? Mas olha só que interessante esse negócio. Ela vai entrar aqui, e aqui o que acontece? Aqui dentro, a concentração de glicose ela é sempre baixa dentro da célula. Por quê? Porque ela é consumida na respiração, e nessa célula intestinal, inclusive, e ela é enviada para o sangue, mas através de uma GLUT, que é também uma permease associada à glicose. A GLUT vem de Glucose Transporter, que é via um transporte ativo secundário. Por que transporte ativo secundário? Porque ela vai passar para o sangue devido ao influxo da, da quantidade de glicose, né? Então veja que coisa interessante tudo isso, olha só. Todo esse sistema aqui é porque a glicose é um combustível essencial para a célula. É um combustível que a célula utiliza para produzir ATP, e o ATP é utilizado nos processos metabólicos, né? Então, o transporte dela é prioritário. Ela ocorre a favor de um gradiente, que foi isso que eu disse, está sempre baixo aqui. Tá? Se ela está sempre baixo, ela vai precisar de energia, né? Para poder ir para o sangue. Isso na maioria das células. Aqui, essa é uma situação complexa. Por quê? Como joga muita glicose aqui para dentro, o equilíbrio dinâmico tem muita glicose aqui dentro e ao mesmo tempo tem glicose saindo. Então é vamos dizer assim, nesse equilíbrio fino aqui, é que o processo de transporte de glicose da luz intestinal para o sangue acontece. No sangue ela vai ser distribuída para a célula. Assim que a glicose entra na célula, nós vamos ver isso na aula de metabolismo, ela se liga a um fosfato. Assim que ela se liga a um fosfato, ela se torna mais polar ainda. E aí ela não sai da célula. A tendência dela então é ficar como glicose 6-fosfato. Depois, glicose 1,6-bifosfato, que é o processo da glicólise que nós vamos ver em outra aula. Por que é importante falar do transporte de glicose? A diabetes mellito, tipo 1 e tipo 2, mas principalmente tipo 2, está associado à vida moderna, de pressão alta, cintura larga e hipercolesterolemia, que é chamada de síndrome metabólica.
E sempre tem tem alguém envolvido na família que apresenta isso, né? Apresenta esse quadro. Outra coisa que nós citamos aqui é o transporte de drogas. Essas drogas aqui, ó, considere como sendo medicamentos. A palavra medicamento é diferente de remédio. Remédio é qualquer coisa que você usa para poder melhorar o indivíduo. Um copo d'água com açúcar para uma pessoa nervosa é um remédio. Assoprar o machucado é um remédio, pode não fazer efeito, mas o medicamento ele é uma droga. O que é uma droga? É uma substância que ela potencializa uma função que já existe ou diminui uma função que já existe. Um anti-inflamatório, a tendência é diminuir o efeito inflamatório no corpo, por exemplo. Um, um ansiolítico é quebrar os processos de produção de ansiedade no cérebro, né? Um calmante, ele vai tentar quebrar esse processo de tensão das funções cerebrais. Você precisa, por exemplo, de um medicamento que melhora a sua performance respiratória, você está melhorando o processo de respiração fisiológica. Então a droga faz isso, esse é o conceito de droga. Só que não existe uma. Seria maravilhoso, né? Mas imagina que você tem um receptor na membrana para um medicamento que você inventa. Não tem jeito. Então as drogas, elas são difíceis de serem feitas, difíceis de serem produzidas, no sentido de que para ela entrar no organismo, ela tem que ser polar, mas ela gera um problema, é apolar, né? Não polar, ela gera um problema, que aí fica difícil ser carregada no sangue. Se ela for apolar, difícil é entrar através da membrana plasmática das células do intestino. Então, se ela for polar, você precisa de que ela tenha pelo menos um carreador específico. O que as pessoas têm feito, a mundo farmacêutico, é criar aquelas micelas que nós já mostramos numa aula de biomoléculas, né? Colocar o medicamento aqui dentro, né? E aí, porque a micela, ela tem gordura, mas o medicamento polar penetra a membrana e depois ele é liberado no corpo. Essa é a ideia para poder jogar determinados medicamentos no organismo. Então, para que ocorra o transporte via proteína de uma droga, ela precisa ter similaridade com as biomoléculas que penetram no organismo, de um modo geral. Tá? E aí nós estamos falando da polaridade das drogas. Né? Drogas apolares tendem a entrar rapidamente. As drogas normalmente derivadas da morfina, os opiáceos, eles entram com facilidade. Outras drogas, por exemplo, o ácido acetil salicílico polar, evidentemente que ele não vai ser absorvido tão rapidamente. Né? E é assim que entra no organismo, né, a droga penetra no organismo, nós colocamos aqui o exemplo de droga lipofílica, que é um asterisco, e a bolinha é uma droga hidrofílica. Então a gente via oral, né, pode ser via outra via, pode ser uma injeção ou o que seja, mas é uma via oral. Olha o que vai acontecer. A droga lipofílica, o asterisco, ele já penetra, sai do intestino e já cai na corrente sanguínea, que eu chamei de compartimento sanguíneo, representado por esse círculo aqui, né? Esse círculo que tem aqui dois círculos e a diferença aqui entre eles, o espaço entre eles é o sangue. Observe que nós colocamos aqui de propósito, ó, que a droga polar, ou a hidrofílica, ela se perde, a tendência dela é até sair e ser eliminada pelas fezes direto. Por quê? Porque ela tem dificuldade de entrar. Já no organismo, já a droga lipofílica entra com facilidade. Só que a droga hidrofílica, olha só o que acontece. Ela entra no organismo, ela tem que ter um efeito rápido, porque ela vai ser eliminada pelo cinza. Observe aqui que coisa interessante. Ó. Esse delta é o produto do metabolismo das drogas. Esse lipofílicas, ele é polar, porque o fígado, no processo de desintoxicação, ele polariza a droga para ela ser eliminada pelo rim. Então, a droga polar, ela é eliminada rapidamente pelos rins. Então, ela é excretada, por isso que ela precisa
tem um efeito rápido e o efeito é menos duradouro. A droga lipofílica, ela cai no fígado, olha aqui, ó, e o produto do metabolismo dela é polar, como nós falamos, estou escrevendo de novo. Aí, quando ele cai no sangue, ele vai para os rins também e é eliminado. Então, esse tempo de metabolização determina também o tempo da chamada concentração plasmática mínima, que é a concentração que o medicamento fica no sangue, mínimo que ele faça efeito. Então, ele entra no sangue, tem uma concentração máxima, um pico e vai diminuindo. Por isso que alguns medicamentos são de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. Né? Aí você agora já pode gerar uma conclusão sobre que os medicamentos que a gente toma com uma diferença maior de tempo, eles podem ser muito fortes ou normalmente eles são lipofílicos, ficam mais tempo no organismo. Mas também é mais difícil de ser metabolizado e com o tempo alguns medicamentos vão gerar patologias no fígado. O fígado trabalhando demais, ele pode desenvolver a esteatose hepática ou a cirrose. No organismo existem sistemas de transportadores que estão associados às drogas. Os principais são SLC e ABC. Foge do escopo nosso aqui para um curso básico de biologia celular e bioquímica, vamos dizer assim, entrar nesses detalhes aqui apenas para citarmos, né? Agora nós vamos falar do chamado transporte em quantidade dentro da célula, que é bem importante para o organismo vivo unicelular sobreviver e nos processos de defesa do nosso organismo. O transporte em quantidade chama endocitose, endo é para dentro, dentro da célula. A fagocitose a gente costuma conceituar como sendo o englobamento de partículas maiores que 1000 angstrom. O angstrom ele é 10 a menos 10 metros, então é bem pequeno, né? 10 a menos 10 metros é igual a 1 angstrom. Aqui eu não representei direito, o angstrom é uma bolinha em cima do ar. Então, quando se quer englobar, que é o caso do número 2 aqui, ó, que é uma fagocitose, forma-se uma vesícula. Essa vesícula aqui ocorre uma emissão de pseudópodos, a célula emite pseudópodos pequenos que engloba essas partículas. Essas partículas formam um fagossomo. Esse fagossomo primário ele vai estar associado depois a um lisossomo. O lisossomo vem, se liga a esse fagossomo formando um vacúolo digestivo, né? E esse é o fagossomo secundário. Aí aquilo que serve para a célula vem, entra para a célula, é absorvido. Aí pode se formar então um corpo residual, que ele pode ficar na célula mais ou menos tempo. Alguns corpos residuais, como por exemplo de algumas estruturas do sistema neural e não digeridas, ficam lá na célula, como vesículas dentro do neurônio, chama lipofuscina. Ela é um marcador de envelhecimento. Quanto mais você tem lipofuscina dentro do neurônio, mais tempo de vida você teve, porque o neurônio ele não gera a chamada plasmocitose, né? Que é a exocitose dos resíduos, que a célula precisou daquilo que ela digeriu, o que ela não digeriu fica guardado aqui como corpo residual. Então essa daqui é a plasmocitose, né? Esse número 3 lá no material, vocês vão ler isso, ler lá na legenda esse número 3. A outra maneira de formar um fagossomo é através da pinocitose, esse 1 aqui, ó. Só que aí não é uma evaginação por pseudópodos, é uma invaginação da membrana com partículas menores do que a partícula, por exemplo, ela é menor do que 10 angstroms, né? Antigamente falava-se que líquido era pinocitose. Pinos vem de líquido, né? Fagos vem de comida, sólido. Então, corpo de comida sólida e a pinocitose líquida. Mas não é assim, é por causa da questão da visualização da microscopia da época, né? Então, hoje com a microscopia eletrônica é possível verificar as partículas de pinocitose. A pinocitose pode ser seletiva e não seletiva.
Então, por exemplo, ó, imagina que está lá, entra um alimento no intestino. Ela precisa entrar no corpo, não é qualquer coisa que entra. Então, a pinocitose é uma das maneiras de pegar alimento e jogar para dentro da célula que vai cair na corrente sanguínea que vai para dentro do corpo. Mas não pode ser qualquer substância que pode entrar. Então, ela é seletiva. Tem algumas. A pinocitose só acontece depois que determinadas partículas se ligam a receptores específicos, proteínas específicas da célula, e aí essas proteínas aceitam gerar uma informação para poder gerar uma invaginação, para poder gerar pinocitose. Depois que a substância já foi selecionada e está no sangue, e precisa essa substância entrar dentro da célula, e aí já foi selecionado, você não precisa mais de uma pinocitose seletiva. Simplesmente ocorre processos de pinocitose continuamente. Você vai ver aqui, ó, a pinocitose não seletiva, né, no capilar sanguíneo, ela vai acontecendo o tempo todo, ela vai jogando, aqui, essa aqui é amarela, ela vai jogando a substância de interesse da hemácia para o tecido. Né? Isso continuamente. Então não há necessidade de decidir o que entrar, já foi selecionado. Já aqui no intestino, ó, tem receptores para a pinocitose seletiva. Se a substância tocou aqui nesse receptor, aí ela pode ser absorvida, aí forma então uma invaginação aqui, ó, e depois forma o fagossoma. Aqui a invaginação representamos aqui do lado, ó. Aí forma esse fagossoma, e aí sim essa pinocitose tem que ser seletiva para escolher aquilo que entra dentro do organismo. Esses são os transportes em quantidade, pinocitose e fagocitose. Membrana plasmática também tem importantes funções de manter o organismo num estado de homeostase, né? No estágio de equilíbrio perdão, com o meio. E para isso ela lança a mão e faz parte desses processos de aumentar a absorção, a capacidade de absorção das células, de prender a célula uma na outra. E isso é chamado de especialização de membrana. Então a célula apresenta especializações na membrana. Uma das mais conhecidas dessas especializações são as microvilosidades, que é feita para aumentar a superfície de contato. Então veja só, essa célula poderia ter a membrana sim, mas é uma célula de absorção intestinal que ela faz isso. De acordo com estudos antigos, disse que ela chega a aumentar 250 vezes a área de contato com o ambiente, esse aqui de baixo. Vou mudar de cor aqui, de cima seria a membrana sem a microvilosidade. Ela é sustentada, essa microvilosidade, a parte aqui de baixo, por filamentos de actina. Então aqui é uma microvilosidade que tem filamentos de actina ligados ao citoesqueleto, assim. Né? E aí para manter esses dedos de luva, né? As microvilosidades, vilos significa dedos de luvas. Então ela mantém esses microdedos, né, que aumentam a superfície. Elas são invaginações organizadas que a microscopia óptica, microscópio óptico, a gente não consegue ver, mas verifica que existe uma borda em volta dessas células. Isso é fácil de ver na microscopia óptica na aula prática, né? E ali você vê essa borda que foi chamada de borda estriada pelos histologistas. E ela retém o glicocálice com enzimas digestivas no intestino, nós já havíamos comentado isso. É importante chamar a atenção aqui, ó, tem uma célula aqui, do lado direito está a célula do lado esquerdo, né, do meu lado esquerdo, do seu lado direito. Você vai estar assistindo o vídeo, deve ser da mesma coisa. Então, além das microvilosidades, ó, tem as junções de oclusão, que a membrana faz de uma célula com a outra. Tá? Tem a junção comunicante, que permite a troca de íons entre uma célula e outra. Tem os desmossomas, que são as máculas de adesão, que estão ligadas ao citoesqueleto. Tem os hemidesmossomas, que está ligando a célula à lâmina basal. Né? Esse aqui é o desmossoma que nós falamos. Tem também o complexo juncional, que forma a zona de oclusão, zona de adesão. Aqui a gente não mostrou a zona de adesão, que normalmente fica aqui. Ó.
Então, existe uma sequência: zônula de oclusão, zônula de adesão, desmossomas formando um complexo juncional que mantém a célula unida, que a gente pode pegar a nossa pele, tentar separar e não separa. Pessoa que tem pênfigo, né, não tem os desmossomas funcionando, se mexer na pele dela, a epiderme se desfaz, já vê a derme começa a sangrar. Algumas pessoas com problemas de pele, pessoas mais idosas, dependendo da maneira que já pegar na pele, já vai gerar esse tipo de situação. Aqui é a microscopia eletrônica da microvilosidade. Então aqui tem a microvilosidade, que é a membrana plasmática. Esses pontinhos aqui em volta, aqui é o glicocálice, ó, em amarelo. E aqui esse meio aqui, ó, são os microfilamentos que nós vamos estudar daqui dois capítulos, né? Depois de comunicação celular, vem as estruturas supramoleculares e as organelas. Aqui o glicocálice, nessa visão de microscopia eletrônica, toda essa parte escura aqui, ó, glicocálice. O que essa setinha está mostrando? A setinha está mostrando os filamentos de actina. Actina é uma proteína, pode ser vista no microscópio eletrônico. Aqui dentro das microvilosidades, mantendo a organização delas. Toda célula tem microvilosidade, ou seja, ela tem evaginações pequenas da membrana. De forma organizada, essas evaginações é que são chamadas de microvilosidades. E aqui eu até vamos colocar de vermelho, diminuir aqui o tamanho, que aqui é a membrana plasmática, essa parte escura aqui. Você não faz parte, né, desse curso a gente fazer uma aula prática com interpretação de eletromicrografia, mas um pouquinho não vai fazer mal nenhum, não é mesmo? Então, vamos para outra especialização chamada estereocílio, representada aqui do lado. As células do epidídimo, por exemplo, tem estereocílios e as invaginações de base, que é um outro tipo de especialização que nós não especificamos, contando detalhes. Ela aumenta a superfície de contato da base da célula, normalmente para transporte ativo constante, por isso que é rico em mitocôndrias aqui. E se chama estereocílio, e a palavra cílio foi mal colocada, mas se manteve devido ao conservadorismo dos cientistas, né? Não tem a ver com a palavra cílio. Estereocílios são espécies de microvilosidade, são similares em termos estruturais e funcionais, aumenta a superfície de contato. Epidídimo é a região do testículo onde ocorre armazenamento de espermatozoide. São expansões longas e não tão organizadas. Esses são os estereocílios. As junções de adesão da célula, aquela que nós falamos para vocês, ó, tem a zona de oclusão, olha a figura aqui do lado, uma zônula ou zona de adesão e desmossomas em fila aqui, ó. Isso é chamado de complexo juncional que mantém os tecidos epiteliais unidos. Aí, é claro, estudando histologia, nós entraríamos em detalhes sobre as características dos tecidos epiteliais, não é o caso agora. Mas essas junções, essas especializações chamadas junções de adesão celular, prendem as células adjacentes entre si e ao tecido de uma maneira geral. No caso, o tecido aqui na lâmina basal. A lâmina basal é onde a célula se assenta, a célula epitelial e algumas células musculares, por exemplo. Tem função de impedir a entrada de substâncias aqui, que adiantaria a célula fazer aqui uma permeabilidade seletiva. Olha que interessante. Eu faria permeabilidade seletiva. Aí você, no espaço entre as células, entraria substância sem escolher. Então não faz sentido. Tá? Veja a necessidade de ter esse complexo funcional, que é impedir a entrada de substâncias na célula que não passem pelo controle de qualidade dela, né? Pela seleção dela. Então, o complexo funcional é esse conjunto de estruturas proteicas que fazem com que a célula fique aderida uma à outra. Aqui, essa região aqui chama ápice da célula. Então, a célula é assimétrica mesmo, a célula epitelial. E aqui chama base, a região basal da célula, que
está em contato com a lâmina basal, por isso chamada lâmina basal, uma lâmina de substâncias entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. A importância dos desmossomas e vamos dizer, da posição dele, por exemplo, quando nós estamos no final início, né, da terceira semana de vida intrauterina, começam os processos de movimentação celular, depois começa a chamada invaginação para formar o tubo neural. Para essa invaginação acontecer, as células começam a aumentar muito a mitose, mas ela poderia acontecer um extravasamento dessa célula para fora da estrutura do corpo, mas sempre acontece para dentro, formando um sulco neural. Isso só acontece graças às junções, às adesões que a célula tem uma outra na posição apical, força a formação do sulco e não a formação de uma evaginação. Aqui a microscopia eletrônica nos mostrando o complexo juncional, aqui, ó, zônula de oclusão, que é essa aqui, ó. Vou apresentar aqui, você está vendo que é uma microvelocidade, né? E isso, essa sombrinha aqui, ó, isso aqui é glicocáris. Aqui entre duas células, essa zônula de oclusão, depois vem uma zônula de adesão, que é similar aos desmossomas, só que mais fraco. E essa estrutura aqui, mais bem feita, chamada inicialmente de mácula de adesão, são os desmossomas. Então eles formam os complexos juncionais. Ou desmossomos. A junção de adesão celular, vamos começar com os desmossomos, também chamados de mácula de adesão. Se você seguir comigo aqui em cima, é o primeiro, ó, ele tem duas placas, olha só que interessante. Começa a formar numa célula, uma leva informação para outra célula, e a placa forma na mesma posição da outra célula. Proteínas, então, são extravasadas para formar essa estrutura aqui, ó, de ligação na parte externa e ligação com o citoesqueleto na parte interna, amarrando uma célula na outra, né? As principais proteínas, aí não vai lembrar disso, nem precisa, são as caderinas, as cateninas, desmosinas, e todas elas são sensíveis ao cálcio. Isso é uma coisa interessante. Se diminuir a quantidade de cálcio no corpo, o indivíduo vai ter problema de pele. Diminuir a quantidade de cálcio no corpo, o indivíduo vai ter problemas na movimentação, porque a movimentação muscular depende de cálcio. Ele vai ter problema na transmissão do impulso neural, porque a liberação de neurotransmissor na fenda sináptica depende de cálcio. Vai ter problema de fraqueza óssea. E agora você acaba de descobrir que ele vai ter problemas na epiderme, coceiras, vai gerar feridas mais constantes. A própria ferida gera coceira. Então, são placas de proteínas formadas entre as duas células, né? Unem fortemente as células. Quando ele tem problema, o pênfigo ou fogo selvagem, uma doença, essa doença é quando os desmossomas não funcionam. É uma doença genética em que os desmossomas não trabalham. O indivíduo, então, ele não tem a epiderme firme. É uma situação muito dolorosa e, interessantemente, a única coisa que alivia a dor deles, né, porque não tem controle de temperatura da glândula sudorípara, folha de bananeira, com a parte branca, a parte basal da folha de bananeira, né, a abaxial que chama, encostando no indivíduo. Uma situação muito difícil. Não dá nem para colocar curativo, porque você coloca está na derme, né, e não está na epiderme. Aí quando vai tirar o curativo já era mais duro ainda. Algo similar a eles são os M-desmossomas. Por que M? Porque ele está aqui na célula e ele está ligando a célula à lâmina basal, como nós mostramos lá. A junção de adesão é similar aos desmossomas. Essa aqui de baixo, estou colocando a seta aqui à direita. Ela é idêntica nesse sentido, só que ela forma uma fita em volta. Desmossomas são pequenas manchas, uma aqui, outra aqui. Essa não, essa forma uma fita, um cinturão em volta da célula. É por isso que nós chamamos de desmossomos em cinta. Vou colocar aqui aspas, porque não é exatamente igual ao desmossomo, né? Também são sensíveis à concentração de cálcio. E a zônula oclusiva ela é rica em glicocális e ela veda a entrada de substâncias. Ela foi feita para ocluir mesmo, chamado zona de oclusão, que a gente representou aqui, ó.
Tá vendo? Aqui do lado. As junções comunicantes, elas têm várias células utilizam, neurônios utilizam, células musculares cardíacas, células musculares estriadas, para manter a comunicação entre as células adjacentes, para que uma substância passe por uma célula sem ter que passar pelo sangue. Essas junções comunicantes são também chamadas de nexos, junções em hiato ou gap junctions em inglês. Junctions, né? O que elas são feitas aqui, ó. Veja bem que essa é uma estrutura que é um poro, só que é um poro pequenininho, né? Que está associado aqui e permite a entrada de 2 nanômetros, substância de 2 nanômetros, até 2 nanômetros. 1 nanômetro é igual a 10 a menos 9 metros. Ok? Então, aí, só que elas têm capacidade de abrir e fechar. Olha aqui, ó, aqui ela está aberta, aqui está fechadinho. E esse controle é um controle iônico, ou de necessidade da célula, ou de quantidade de substâncias que entram. Ela permite a passagem de substâncias para manter uma homogeneidade do tecido, né? Para que a substância que tem em quantidade numa célula epitelial, a célula adjacente também tenha, já que o tecido epitelial, por exemplo, ele não é vascularizado. Essa proteína aqui, ó, essas proteínas que formam os conexônios, é a conexina, e abrem e fecham. E finalmente, a nossa aula de membrana plasmática, ela deve nos trazer conceitos fundamentais sobre a membrana. Esses conceitos são: o que a membrana faz? Individualiza a célula, isso é muito importante. Faz transporte de moléculas de íons em quantidade, reconhece outra célula que é do mesmo organismo, senão ela ativa o complexo de histocompatibilidade, ou como chamar sistema imunológico, orienta reações específicas, principalmente na membrana interna da mitocôndria, compartimentaliza o citoplasma a partir das organelas. Então, organelas são envolvidas por membranas. Então, um microtúbulo, por exemplo, um centríolo, o pessoal chama de organela, é um equívoco, ele não é envolvido por membrana, tá? Ele é uma estrutura de superproteica, por isso que é chamado de complexo supramolecular. Aumenta a superfície de contato com o meio externo através de microvilosidades, estereocílios, invaginações de base, gera adesão entre as células por desmossomas, complexos juncionais, separa o gradiente de carga elétrica e osmótico, né, através do transporte ativo. Isso aqui é transporte ativo, gerando, por exemplo, diferença de concentração de sódio e potássio entre o neurônio e o meio, propiciando a transmissão do impulso neural, né? Mantém a constância do meio interno, isso é fundamental, e gera uma comunicação das células através dos seus receptores de informações. Isso aqui foi colocado de propósito. O nosso próximo capítulo, nossa próxima aula, é sobre como as células se comunicam e os tipos de comunicações entre elas. Tá? A próxima aula fica aqui finalizado a aula de membrana plasmática. Bons estudos.